O Deus da glória. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Atos 7, versos 1 e 2. Estivemos considerando o apelo inicial de Estevão ao sinédrio judaico. Ouvi, disse ele, ouçam, controlem-se, não se deixe governar por clichês, não façam declarações sem saberem o que estão dizendo. Ouçam a argumentação, abram a mente, estejam prontos, de qualquer forma, a dar uma chance a esta mensagem. E mais uma vez, eu também faço este mesmo apelo. Mas devemos ouvir o quê? Que disse Estevão a essas pessoas? Bem, como vimos, em 50 versículos temos um relato da história delas. Pode-se dizer que Estevão deu aos membros do conselho uma aula de história. Não, porém, porque fossem ignorantes da sua história. Conheciam-na e tinham grande orgulho dela. De modo geral, as pessoas conheciam a sua história, 1066 d.C., e daí por diante. E então, talvez alguém pergunte, por que ele não foi logo ao ponto? Por que fez tão longa dissertação? Mas a questão toda é que, embora o sinédrio conhecesse os fatos, tinha os entendido completamente mal e os tinha interpretado completamente mal. Por isso Estevão teve que conduzir esses homens através destes fatos conhecidos com a finalidade de mostrar-lhes o seu real significado e a sua relevância. E assim a defesa de Estevão foi uma grande preleção, uma dissertação sobre história. E essa é a primeira coisa que o Evangelho sempre faz. Pergunto se isso surpreende vocês. Vocês ficam admirados de que a primeira declaração do Evangelho deve ser: o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã? História. Bem, este assunto é muito importante e por isso quero salientá-lo. É justamente neste ponto que muitos erram. Eles ficam em dificuldade quanto à fé cristã, à mensagem cristã, porque persistem em começar por particularidades em vez de pelo geral. Há particularidades referentes ao Evangelho, sim, mas vocês nunca as entenderão se não crerem no conjunto total dele. É nisso, torna a dizer, que muitos se extraviam tragicamente na atualidade, como tem acontecido através dos séculos sucessivos. Vocês devem começar por uma visão geral do todo, e se o fizerem, verão que vão obter clareza e entendimento sobre estas partes embaraçosas que os têm inquietado até aqui. Este, naturalmente, é um grande princípio, um princípio que rege o estudo inteligente de qualquer assunto. Se vocês partirem dos elementos particulares, logo se perderão. Alguns de nós que talvez tenhamos atuado um pouco no ensino, não só nesta área, porém noutras também, muitas vezes tivemos que dar a nossa opinião sobre esse mesmo ponto. Lembro-me de que, quando estava estudando medicina, eu achava que era mais proveitoso e costumava recomendar a mesma tática a outros. Nunca iniciar por um manual realmente volumoso. Você começa por um pequeno livro, uma obra elementar, mais ou menos uma sinopse, e apanha uma ideia geral. Depois você constrói sobre isso. Ora, foi exatamente o que Estevão fez. Ele não se ocupou dos pontos particulares levantados pelo conselho, respondendo-os diretamente e imediatamente. Espere um minuto, disse ele, e se voltou e pintou este grande quadro, dando a estes líderes dos judeus uma vista geral da história deles, e depois passou a fazer a sua aplicação a tratar destas acusações particulares feitas por eles. Sua tese foi que eles não podiam estar certos sobre essas coisas à luz do contexto, à luz do grande todo. E é por isso que nós devemos fazer a mesma abordagem agora. Bem, estou fazendo isso porque para mim é uma tragédia haver quem não seja cristão.
Não sei como os que não são cristãos vivem num mundo como este. Baseados em que eles vivem? Para o que e visando o que eles vivem? Que esperança eles têm? Eu conheço o outro lado, eu estive lá, eu experimentei. Eles não têm nada. Eu me entristeço porque quem não é cristão, e portanto o desejo do meu coração é que, de algum diminuto modo, ou seja, usado por Deus para remover algumas das dificuldades iniciais, estes grandes preconceitos que impedem a nossa visão do todo. Devemos, pois, começar por isto, história. Isso me leva a dizer que a mensagem cristã não é mero ensino de ideias. Essa é toda a falácia atual. As pessoas tendem a pensar que o cristianismo é tão somente uma coleção de ideias, uma espécie de filosofia. Elas pensam, muitas delas, que isso é o Evangelho, que o Evangelho é apenas o ensino do nosso Senhor e Salvador relativo à vida e ao modo de viver. São essas pessoas que dizem: "Oh, sim, eu gosto do Sermão do Monte, eu acho maravilhoso." Se tão somente conseguíssemos que as pessoas praticassem essas ideias, mas, naturalmente, não estou interessado no nascimento virginal, ou nos milagres, ou na morte expiatória, ou na ressurreição física. Não estou interessado no Espírito Santo. No entanto, eu estou aqui para dizer, e isso é vital, é a tese geral que Estevão estava estabelecendo, que embora o ensino do nosso Senhor seja naturalmente muito importante, a mensagem cristã realmente não consiste nem mesmo no ensino do nosso Senhor. Inclui isso, porém, é muito maior e mais grandioso. Na verdade, vou bastante longe para dizer que o elemento salvífico deste evangelho não está no ensino ético, moral do nosso Senhor, e sim está terminantemente nos eventos históricos. Qual é então a mensagem? Se não é apenas uma junção de ideias ou uma filosofia de vida, que será? E o fato surpreendente é que a Bíblia é primariamente um manual de história. Estou pregando com base no que é chamado livro de Atos, mas livro de fatos seria um melhor nome. Este é um livro de história, um livro que resiste a eventos, coisas que aconteceram literalmente. E assim Estevão voltou ao passado, à história, e começou dizendo que isso e aquilo ocorreram. Foi sempre tratando de eventos, fatos e acontecimentos. Ele disse: aqui está, ouçam isto, aqui está a história. Notem como os que ainda não eram cristãos expressaram isso perfeitamente no dia de Pentecoste, em Jerusalém. Subitamente, ouviram estes discípulos, estes judeus simples, comuns, ignorantes, falarem noutras línguas. Ali havia ouvintes que eram partos, medas e elamitas. Tinham vindo da Mesopotâmia e de muitos outros lugares. E queriam saber o que significava isso. Eles disseram: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2, verso 11. Não o maravilhoso ensino de Deus, muito embora isso estivesse incluído, mas as grandezas de Deus, isto é, as maravilhosas obras de Deus, eventos, fatos, coisas que aconteceram literalmente. Portanto, Estevão começou a pregar o evangelho cristão com uma recapitulação da história. E é tão importante fazer isso hoje como era então. A história do Velho Testamento é uma parte vitalmente importante do evangelho, como também o é a história do Novo Testamento. Essa é a razão pela qual nos são dados todos esses detalhes nos evangelhos. Às vezes as pessoas dizem: bem, eu me interesso pelo ensino de Jesus, porém, por que todos esses detalhes sobre os escribas e fariseus acerca de andar sobre o lago e fazer isto e aquilo? E por que todos aqueles detalhes sobre a sua morte na cruz? Por que não dizem simplesmente que ele morreu parando aí? A resposta geral se resume em que é história, e o fato é que tudo o que há nessa história é importante. Qual será, por exemplo, o sentido da mesa da ceia do Senhor? Há pão nela e vinho vertido. Mas que significa isso? Paulo diz que significa isto: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 1 Coríntios 11, 23. História. Comum. Se lhes parece partir o pão, verter o vinho, sim, mas aconteceu. Ele o fez. Não é uma ideia, é fato concreto. É algo que foi feito.
Fazei isto em memória de mim. Versículo 24. Por conseguinte, se você não começou pela ideia de que o cristianismo diz respeito a algo que aconteceu, de que os eventos compõem esta mensagem, quer dizer que você nem começou a entendê-lo. Estes eventos são coisas que importam, são as coisas que salvam. História. Temos que ter a história do Velho Testamento e temos que ter a história do Novo. E temos que entender a relação entre ambos. Ora, a razão pela qual eu estou elaborando isto deve ser bem sabida por vocês. A ideia popular hoje é que o Velho Testamento não tem mais nenhum valor. Pessoas há que se espantam com o fato dos cristãos ainda o terem em suas Bíblias e se espantam ainda mais por eles pregarem com base nele. O Velho Testamento, dizem, é primitivo, não tem utilidade nenhuma, e o descartam. Até na igreja há quem diga esse tipo de coisa. Mas isso é completamente errôneo. Aqui está um pregador cheio do Espírito Santo, aqui está o protomarte, e que faz ele? Ele recapitula a história do Velho Testamento, prega um sermão baseado nele, e o Velho Testamento continua sendo uma parte vital da mensagem do Evangelho, pela simples razão de que o Deus que agiu no Velho Testamento é o Deus que agiu no Novo, e é o Deus que age ainda hoje. Há somente um Deus, e ele é de eternidade a eternidade. Salmo 90, verso 2. Ele tem o mesmo propósito no Velho Testamento que tem no Novo, um propósito crescente, certamente, mas é o mesmo. Que temos nós no Velho Testamento? Temos a profecia do Evangelho, que havia de vir, e a preparação para esse Evangelho. Que é o Novo Testamento? É o cumprimento das promessas do Velho Testamento. Como Paulo diz aos Coríntios, todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1, verso 20. Dessa forma, os dois são intimamente relacionados. Você não pode separá-los. E, na verdade, chego ao ponto de afirmar que você não pode entender o Novo Testamento em si e por si sem o cenário de fundo do Velho Testamento. É por isso que, como vocês devem ter observado muitas vezes no Novo Testamento, há tantas citações do Velho Testamento. O nosso Senhor citava constantemente o Velho Testamento, e o mesmo fazia o apóstolo Paulo. É-nos dito que, quando Paulo chegou a Tessalônica, entrou na sinagoga, como era seu costume. E então, que houve? Ele disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Atos 17, versos 2 e 3. Que estava ele fazendo? Ele estava tomando o Velho Testamento e pregando a partir dele, expondo e demonstrando com base nele a verdade concernente ao nosso bendito Senhor e Salvador. Foi assim que a igreja veio a existir. É essencial. Há muito tempo, Agostinho disse, o Novo Testamento está latente no Velho Testamento, e o Velho Testamento está patente no Novo. Os dois se pertencem. Não podemos separá-los. Foi unicamente o Espírito de Deus que levou a igreja primitiva, que era principalmente gentílica, lembram-se? A incorporar as Escrituras do Velho Testamento à literatura judaica, digamos, em seus novos documentos. Ambos são só, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Um só revelando as maravilhosas obras de Deus, as ações do mesmo Deus eterno. Essa é a primeira razão para começarmos pela história. A segunda razão é que a fé cristã, a mensagem cristã, não está interessada só na vida atual. O cristianismo não está interessado só neste século XX. Está interessado no passado, está interessado na totalidade da vida. A nossa falácia fatal, a mais tonta e tola de todas as ideias errôneas que caracterizam os homens e as mulheres, é a ideia de que a pessoa pode partir da posição segundo a qual nunca houve mundo, nem nenhum ser humano, até entrar em cena o povo do século XX. Essa é a tragédia atual. Muitos têm uma enfunada ideia do homem do século XX. Mas certamente os homens e as mulheres do século XX são os maiores tolos que já houve na face da terra. Eles se gabam da sua cultura, do seu conhecimento, das suas realizações e nos dizem que olhemos para o seu mundo. Que tolos! Grande parte disso, digo eu, deve-se à crença em que a história começou com eles. Sua maneira de expressar isso é dizer,
Nós nos desenvolvemos, somos desta era, somos inteiramente diferentes devido ao nosso conhecimento. E então ignoram toda a história passada e, por isso, não entendem o Evangelho. Contudo, o Evangelho insiste em que encaremos toda a história. Aqui está Estevão fazendo essa revisão da história dos judeus. Vocês dizem, isso tem alguma coisa a ver conosco? Tem muitíssimo a ver conosco. Não por causa dos judeus individuais, embora devamos interessar-nos por eles e por todas as outras pessoas como indivíduos, mas esse não é o ponto que é visto. Antes, é por causa do fato do judeu. Como explicar isso? Vocês conhecem algo da história dos judeus? Vocês sabem que eles têm sido perseguidos e maltratados através dos séculos? Você sabe que as chamadas civilizações, uma após outra, têm tentado dar cabo deles, porém os judeus, como nação, persistem. Como vocês explicam isso? Vocês pensavam que o problema do cristianismo consiste em entender milagres? Não pensavam? Mas não é. Selecionem uma grande parte da história e examinem essa raça extraordinária que ainda existe hoje, apesar de tudo o que lhe tem acontecido. Como vocês explicam isso? Como eu disse, vocês precisam examinar a totalidade da história e o cristianismo faz isso. Permitam que lhes diga o seguinte: nós fazemos parte da chamada civilização ocidental. De onde ela veio? Qual é a sua origem? Em minhas últimas férias, eu li um grande e erudito livro intitulado A Ascensão da Civilização Ocidental, a civilização da qual tanto nos orgulhamos, o povo ocidental. O maior povo que o mundo já conheceu. Temos governado uma enorme parte do mundo e o mundo está olhando para nós. Observem os Estados Unidos da América e o importante papel que essa nação está desempenhando no mundo. De onde ela veio? Como a entendemos e como entendemos todos os países que pertencem ao Ocidente? Há somente uma simples resposta a tudo isso. Vocês não poderão começar a entender a civilização ocidental sem o Evangelho. É impossível. Vocês têm que ir direto de volta ao ensino da Bíblia. Além disso, vocês não entenderão o mundo moderno e seus problemas a menos que retrocedam e considerem toda a história. É por isso que eu digo que vocês precisam começar nesse ponto. A primeira coisa que precisa acontecer com os homens e com as mulheres modernos é que eles sejam derribados do seu pedestal. Eles devem dar-se conta de que são apenas barro humano, comum, como todos quantos viveram antes deles, como todas as gerações anteriores. Devem compreender que fazem parte de todo este processo da história e devem começar examinando o todo antes de se concentrarem demais em sua importância pessoal e em seus problemas modernos. Minha terceira razão para dar ênfase ao elemento histórico é que o Evangelho de Jesus Cristo não está interessado meramente em problemas morais ou éticos. Claro está que se interessa por eles, mas não só por eles. As pessoas tendem a persistir em pensar que a Bíblia não passa de uma coleção de máximas morais e de ensinamentos morais. É isso, porém é infinitamente mais que isso. O Evangelho não está restrito ao comportamento. Ele se interessa pelas pessoas propriamente ditas, a parte do seu comportamento. Ele é, reitero, primariamente um manual de história. De onde vieram os seres humanos? Em que mundo eles se acham? De onde esse veio? O Evangelho interessa-se por isso tudo. Portanto, a ideia de que vocês jogam fora o Velho Testamento e só pegam um pouco da mensagem evangelística do Novo e que ficam sempre batendo nessa mesma tecla, é uma abordagem errada na pregação do Evangelho. É apresentar um Evangelho muito pequeno. O Evangelho abrange o cosmos, abrange tudo, vai direto de volta à própria criação. Todos nós estamos envolvidos no processo do tempo, não estamos? Tanto no futuro como no passado, no tempo em que vai chegando ao fim, no que vai acontecer nos últimos dias. Você entende o tempo? Todos nós devemos saber algo a esse respeito. Estamos vivendo maus tempos? Haveria um futuro? Haveria um fim para o tempo ou a vida neste mundo é interminável? A vida em geral, o viver diário, o tempo e a eternidade, se tal coisa existe, a que se referem? Como entender isso? Esse é o cenário de fundo do Evangelho.
e é grande e grandioso assim. No presente, as pessoas rejeitam o Evangelho mormente porque nunca o puseram a ele e a si mesmo no grande contexto do mundo todo, de todo o universo e do tempo. Elas não fazem estas perguntas todas, estas grandes e supremas perguntas. Aqui está a questão da maior importância. Qual é o sentido do tempo? Qual é o sentido da história? Há somente uma resposta, e Estevão, o pregador, o promarte, deu-a imediatamente. O Deus da glória. Aqui está a mensagem. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Torna a dizer que este é sempre o ponto de partida do Evangelho. Espero não estar deixando ninguém chocado quando digo que o Evangelho não começa com a frase "Venha Jesus". Termina com isso, porém, não começa ali. O Evangelho começa com isto: o Deus da glória. Noutras palavras, estou dizendo que o Evangelho não começa pelos homens e mulheres e seus problemas e ideias. Não começa por suas necessidades, não começa pelo século XX. Isso é uma falácia moderna. O homem moderno sempre começa por si mesmo e termina em si mesmo. Ele circula ao redor de si mesmo. Ele está no centro e tudo gira ao seu redor. Ele é megalomaníaco e é aí que ele se engana. Não me causa surpresa que isso aconteça com pessoas que não se declaram cristãs, mas acho muito difícil entender como é que pessoas que se arrogam o nome de cristãos, até mestres e catedráticos, querendo atrair para o Evangelho o homem moderno, concordam com o seu primeiro postulado, que devemos começar pelas pessoas. Suponho que, em muitos aspectos, o teólogo mais influente do continente europeu hoje, 1966, é Bultmann. Ele é chamado teólogo, porém, eu não o chamaria assim, embora ele se descreva como tal e como tal o descrevam os teólogos. E aqui está o que ele diz: temos que substituir a teologia pela antropologia, isto é, temos que substituir o estudar a Deus pelo estudar o homem. Diz ele que não adianta ir às pessoas modernas e falar-lhes sobre Deus porque, com o seu substrato científico, elas não entendem o sobrenatural. Portanto, comecemos pelo homem. E apesar disso ser uma completa negação do Evangelho, é um ensino popular na igreja cristã atual. Há na igreja, na América do Norte, um movimento que leva o nome de Teologia da Morte de Deus, pelo qual os professores querem dizer que o Deus da Bíblia, o Deus dos teólogos dos séculos, o Deus da igreja cristã, enquanto estas pessoas não chegaram, é inexistente. Antropologia em vez de teologia. O homem em vez de Deus. Mas isso é a falácia das falácias. O mundo está como está porque se esqueceu de Deus. Esse é todo o problema. A falha do homem consiste em não colocar Deus em primeiro lugar. Era a essência da mensagem do nosso Senhor. Um dia um homem inteligente foi ter com ele querendo pegá-lo em algum ponto. Bem, estes advogados do tempo do nosso Senhor eram peritos em detalhes e minúcias. O nosso Senhor lhes disse certa vez: dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Mateus 23, verso 23. Eram como o homem moderno, que faz perguntas capciosas sobre detalhes particulares e deixam de ver o todo. E assim foi que um deles veio e disse: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mateus 22, 36. Tais homens acreditavam que havia 613 mandamentos e queriam saber a opinião do nosso Senhor sobre qual deles deveria ser posto em primeiro lugar. A resposta do nosso Senhor foi devastadora. Eles nunca esperavam por ela. Não teriam feito a pergunta se esperassem. Foi isto que ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versos 37 a 39. Vocês notam a ordem que o nosso Senhor coloca estes mandamentos? O homem moderno diz: como posso amar o meu próximo? Como posso conviver com este homem através da cortina de ferro ou da cortina de bambu? Ou com este homem cuja cor é diferente? Como posso fazer isso? A resposta do nosso Senhor é: não comece por aí. Esse é o mandamento número 2. O número 1 é: amarás o Senhor teu Deus.
Você jamais será capaz de amar o seu próximo enquanto não souber a verdade sobre si mesmo. E nunca saberá a verdade sobre si mesmo enquanto não se tiver examinado à vista de Deus. Só então você começará a amar o seu próximo. Antes, não. Todos os esforços feitos neste século para unir as pessoas estão caindo por terra diante dos nossos olhos. Em todos os partidos políticos defensores das Nações Unidas e de várias outras organizações estão arruinando uns aos outros nos bastidores. Deixados entregues a si mesmos, os homens e as mulheres nunca se amarão uns aos outros. Eles têm que começar por Deus, o Deus da glória, e não por si mesmos. O que significa glória? É quase impossível defini-la. Glória significa majestade e grandeza, significa maravilha e encanto, significa poder. Mas o que significa, acima de tudo mais, é que Deus é aquele que está acima do mundo e acima da humanidade. Nós olhamos horizontalmente, vemos os homens e as mulheres e os seus problemas. Parem, diz o Evangelho, olhem para mim, olhem para Deus, olhem para os céus, olhem para o Deus da glória, este Deus transcendente, que não somente é negado pelo mundo, mas, como eu disse, é negado até por pessoas que ocupam posições proeminentes na igreja cristã. Que lástima! E a igreja está como está. E o mundo está como está, porque o Deus da glória, o Deus da transcendência, o Deus eterno que está acima disso tudo, está sendo negado e olvidado. É aí que entra a história. Quando dizemos o Deus da glória, queremos dizer que Ele está acima de todas as coisas. Ele habita na luz inacessível. 1 Timóteo 6, verso 16. Deus nunca foi visto por alguém. João 1, verso 18. Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1, verso 5. Tudo isso faz parte da sua glória. Ele está pessoalmente além e acima de tudo e de todos. Como mais tarde Estevão deixou tão claro, ele não é um Deus limitado a edifícios, sejam quais forem, versículos 48 e 49. É a este ponto que os primeiros pregadores cristãos tiveram que dar tão forte ênfase. Os primeiros pregadores diziam, vocês pensam que estão adorando a Deus, mas não estão adorando nada. Os seus deuses são feitos de ouro, prata, madeira e pedra. São criaturas da própria imaginação deles, projeção das ideias pessoais deles. Eles não existem e nada são. Vocês têm que criá-los, têm que levá-los para cá e para lá. Têm que colocá-los em suportes e carregá-los. Não são deuses, são frivolidades. Não, Deus não é assim. Paulo teve que tratar desse ponto em Atenas, mesmo em Atenas, uma cidade em que havia uma confusão de templos e altares dedicados a diversos deuses. Ao povo dali, Paulo disse, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, Atos 17, 24. Ele disse que toda a ideia deles estava errada. E Estevão falou disso ao Sinédrio numa frase prenhe de significação. Ali estavam estes membros do conselho em Jerusalém, e eles se orgulhavam do templo e do serviço do templo. Ouvi, disse Estevão, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia. Não alguma parte da Palestina, não só ali em Jerusalém, e sim fora do país deles, na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. A seguir, o segundo ponto é que Deus é também o Deus da glória em seus propósitos. Não os entendemos. Deus disse ao profeta, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos seus caminhos. Isaías 55, verso 8. Os infinitos propósitos de Deus, isso faz parte da sua glória. Passo então a dizer o seguinte, o Deus da glória é aquele que está inteiramente além da nossa mente e da nossa razão, inteiramente além da possibilidade de pesquisa humana, o Deus da glória. Imortal, invisível, Deus, o único sábio, na luz inacessível, a nossa vista oculto, sumamente bendito e glorioso ancião de dias, triunfante, onipotente, teu grande nome louvamos. William Chalmers Smith. Essas palavras são uma boa tentativa de expressar a glória de Deus, mas quando se pensa na realidade, elas não são nada. Não o conhecemos, ele é incompreensível. O apóstolo sustenta essa verdade quando escreve a pessoas interessadas em filosofia, em Corinto e noutros lugares. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. 1 Coríntios 1, verso 21. E essa
É a tragédia dos homens e das mulheres modernos. Eles se julgam suficientemente grandes para chegar a Deus e para entendê-lo. Eles pensam que podem abarcar toda a glória de Deus com a sua mente diminuta. Os tolos. Os tolos. De que outra coisa se pode chamar aqueles que tentam compreender o incompreensível? O mundo tinha tentado encontrar Deus por sua sabedoria, mas não pôde. No livro de Jó lemos: porventura alcançarás os caminhos de Deus? Jó 11, verso 7. E eternamente a resposta é não. Bem, alguém me perguntará: você está dizendo que não há nenhum lugar para a razão? Que não há utilidade nenhuma no entendimento? Há. Mas a primeira coisa que temos que compreender é o limite da razão e do entendimento. O apóstolo expõe isso com muita clareza no capítulo 1 de Romanos. Isso faz parte da pregação do Evangelho. Lembrem-se, quando ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Romanos 1, versos 18 a 24. E a toda a balbúrdia moral daquele tempo e no curso da história do mundo até a hora presente. Tudo isso foi expresso por Paulo em seu discurso em Listra, quando quiseram fazer dele um Deus. Ele disse: saibam, eu não sou um Deus. Há somente um Deus e vocês deviam crer nele, em vez de adorarem Júpiter e Marte e Mercúrio e os demais, e ainda por cima quererem nos acrescentar ao seu panteão. Não, não, disse Paulo. Vocês não conhecem Deus, porém, não tem desculpa para a sua ignorância. Ele deixou suas marcas atrás de si. Ele nos dá chuvas e tempos frutíferos. Atos 14, verso 17. Por que vocês não enxergam Deus na natureza? E, como temos visto, Paulo defendeu exatamente a mesma tese quando falou na colina de Marte, em Atenas. Disse ele: foi Deus que providenciou e pôs em ordem todas estas coisas, as nações e os limites da sua habitação, e que determinou os tempos e as estações. Até alguns dos seus próprios poetas tiveram um vislumbre disso quando disseram: pois somos também sua geração. Atos 17, 28. Se as pessoas fizessem uso da sua razão, elas chegariam, pela natureza e pela criação, a uma fé num Criador poderoso, à existência do intelecto por trás do universo, ao poder de Deus. Mas o mais alto e supremo alcance dos filósofos de Atenas foi ao Deus desconhecido. Atos 17, 23. Oh, sim! Eles tinham conhecido, eles tinham descoberto que havia algum grande poder por trás de todos os seus diversos deuses, porém não puderam encontrá-lo. Tinham-no buscado, se porventura tateando o pudessem achar. Atos 17, 27. Mas não conseguiram. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. 1 Coríntios 1, 21. E por isso tiveram que erigir um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. E todo o pensamento de vocês tampouco irá além disso. Por quê? Porque Deus é o Deus da glória. E assim, pois, qual é a nossa situação? Bem, somos levados diretamente ao Evangelho. Precisamos ter conhecimento de Deus. Entretanto, seja o que for que fizermos, não poderemos chegar lá. Quem pode escalar as alturas? Quem pode contemplar a face de Deus? Ninguém. É impossível. Não haveria esperança para nós, então? A palavra evangelho significa boa notícia. Não haveria nenhuma mensagem de boa notícia? Ah, Deus, o Deus da glória, revelou-se a nós, e é por isso que eu estou neste púlpito. É por isso que há uma mensagem cristã. É por isso que há um evangelho. É por isso que há algo para pregar.
Deus visitou e remiu seu povo. Lucas 1, verso 68. Ele é o Deus que age. Contudo, primeiro, ele se revelou. Como foi que ele se revelou? Primeiro, permitam que lhes lembre de novo. Ele se revelou na criação e na natureza. Em vez de tentar ser inteligente a respeito dos milagres, vá lá para fora e contemple os céus e observe as estrelas. Leia o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Versículo 1. É isso que você precisa examinar. Olhe para os céus e explique-os, se puder. Deus revelou-se em parte por meio da natureza e da criação. No entanto, não somente isso, ele é um Deus que se revelou em suas ações na história. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Leiam a história do Velho Testamento, leiam sobre a construção do tabernáculo e do templo, leiam sobre aquele recôndito santuário interior chamado Lugar Santíssimo e lerão sobre a glória da Shekinah e sobre um lugar no qual os homens entravam com temor. Quando Moisés concluiu a construção do tabernáculo, uma nuvem cobriu e Moisés não ousou entrar nele. Por quê? A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, 34. Temos aí uma revelação de Deus de forma material. É mera representação, mas muito importante. Não somente isso, Deus também se revela nas palavras que ele proferiu. Há muitos exemplos disso. Numa ocasião notável, quando Moisés pediu que pudesse ver a glória de Deus, Deus o colocou numa rocha e disse: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 33, versos 20 e 23. E quando Deus passou por Moisés, ele ouviu esta palavra grandiosa: Jeová o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo 34, versos 6 e 7. E também Deus se revela na providência. As aves dos céus, os lírios do campo, todos dão testemunho da providência de Deus. Tudo é sustentado por Deus. Por isso temos as ações de graças pela colheita. É a Deus que devemos agradecer tudo. Se Deus retirasse o sol e a chuva, não haveria nada para comermos e todos nós morreríamos de fome. Veja então Deus na profecia, dando àqueles homens a capacidade de ver, em detalhe, 800 anos antes do tempo, algumas das coisas que aconteceriam quando o seu filho viesse ao mundo. Profecia, que revelação da glória de Deus. Todavia, ainda houve algumas ocasiões em que Deus fez a certos homens escolhidos uma imediata revelação de si e de sua glória. Aqui está. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Não vou desenvolver isso agora, mas Deus deu a Abraão um vislumbre da sua glória. E depois Abraão nunca mais duvidou da existência de Deus e do seu ser. Vocês se lembram da história de Jacó, fugindo do seu irmão Esaú? Por fim, trôpego e cansado, precisou dormir. Então deitou-se no solo e pôs uma pedra debaixo da sua cabeça como travesseiro. Depois teve o sonho, a visão, a escada que ia do solo ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E quando ele acordou de manhã, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar. A glória de Deus apareceu a Jacó. Gênesis 28, versos 11 a 16. Lembre-se depois da história de Moisés. Ele teve que fugir do Egito por sua vida e se tornou um simples e comum pastor de ovelhas na terra de Midian. Então, certa tarde, não esperando que acontecesse coisa alguma, ele conduziu as ovelhas para trás de um monte, como costumava fazer. Porém, desta vez foi diferente. Repentinamente, ele foi atraído por uma sarça em chamas e, entretanto, a sarça não se consumia. E lhe veio da sarça uma voz, a voz de Deus. A glória de Deus, o Deus da glória, revelando-se a Moisés na sarça ardente. Êxodo capítulo 3. Isaías também nos conta que ele pôde escrever a sua grande profecia porque recebeu uma visão de Deus. Leiam o capítulo 6 do livro de Isaías e verão que foi uma visão de glória, de maravilha. São estes os meios pelos quais Deus se revelou. Mas em que consiste a revelação? Nisto:
Ele é um Deus pessoal. Ele é o Deus que disse a Moisés: Eu sou o que sou. Tu me dizes, praticamente, disse Moisés a Deus, que eu vá ao Egito e diga certas coisas ao meu povo e depois a Faraó. Porém, eles vão querer saber que autoridade eu tenho para dizer isso. Eles vão querer saber quem me enviou com esta mensagem. E Deus respondeu: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, versos 11 a 14. O Deus da glória, eu sou. Não o fundamento do universo, ou o fundamento do ser, mas o amor como ideia, e sim um Deus pessoal, um Deus vivo, um Deus diferente dos deuses dos pagãos, feitos de madeira, de pedra e de prata, segundo a imaginação humana. Nada dessas frivolidades vãs. Não a criação dos filósofos modernos com todos os seus argumentos inteligentes. Não, não. Um Deus pessoal, fora de nós, acima de nós, lá no desconhecido. O Deus da glória, o Deus de santidade, o Deus de retidão, o Deus de justiça. Foi assim que ele se revelou. E nós não sabemos nada sobre ele sem a sua revelação. E, finalmente, ele nos disse que é o juiz de toda a terra. Ele nos veio revelando isso desde o princípio, começando no Jardim do Éden. Foi uma revelação contínua, indo por todo o Velho Testamento e penetrando o Novo. Paulo pregou isso em Atenas. Deus revelou que julgará o mundo com justiça, pois ele o fez e pertence a ele. Deus tem direito de julgar o mundo. Todos nós somos suas criaturas e teremos que comparecer perante ele e prestar-lhe contas do que temos feito com os magníficos dons que ele nos deu. Isso é Deus, o Deus da glória. Há uma famosa história sobre Blaise Pascal, aquele extraordinário gênio que viveu há mais de 300 anos, aquele francês, presumivelmente o mais brilhante matemático que já viveu. Quando ele morreu, encontraram um pedaço de papel dobrado, preso em sua camisa. No papel, Pascal tinha escrito que Deus lhe aparecera uma noite e ele escreveu: Glória, glória, glória. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não o Deus dos filósofos. Assim que Pascal teve este vislumbre, esta visão, o Deus dos filósofos tornou-se detestável para ele. É ultrajante, é arrogante. Eles nada sabem, são incapazes de conhecer coisa alguma. O Deus da glória. É esse, pois, o princípio da pregação do Evangelho. É sobre este Deus que fez o universo e tudo o que nele há. O Deus que controla tudo, o Deus que julgará tudo. Por isso faço uma pergunta a cada um de vocês. Você começa por esse Deus? É esse o ponto de partida em todo o seu pensamento? Você não entenderá a si próprio, não entenderá o mundo moderno ou os homens e as mulheres modernas e todos os seus problemas enquanto não voltar direto para lá, para o Deus Criador, o Deus da história, o Deus da glória. Você se encontrou com ele? Posso provar você nisso, não é questão de opinião. Há uma invariável reação quando as pessoas se encontram com Deus. Eles param de discutir e de agir como pessoas espertas. Quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus no jardim, ao soprar a brisa da tarde, foram esconder-se atrás de uma árvore. Estavam com medo, porque o Deus da glória descera para falar com eles. Voltemos ao grande incidente ocorrido em Betel. Acordado, pois, Jacó do seu sono disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Gênesis 28, versos 16 e 17. Você já se sentiu assim? Já teve medo do Deus vivo? Você discute sobre ele? Você o critica? Você exibe a sua esperteza com relação a ele? Tudo porque você não o conhece, o Deus da glória. Você não sabe nada sobre ele, é ignorante, está cego. Quando a algum lugar chegamos perto dele, sentimos: quão terrível é este lugar. Retornemos também a Moisés e a sarça ardente. A princípio lhe pareceu um fenômeno que ele poderia investigar de maneira científica. Depois a voz lhe disse: Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo 3, verso 5. Você alguma vez sentiu isso? Esse é o princípio do Evangelho, o temor, a reverência, o medo na presença do Deus vivo. Você se lembra da história de Jó? Pobre Jó. O livro de Jó é um livro longo e fascinante. Leiam-no vocês mesmos e notem o que Jó diz acerca de Deus, como ele dá sua opinião e acha que Deus é injusto.
Mas depois note o fim da história. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Jó 40, versos 3 a 5. Naturalmente que não. Mas, por que não? O próprio Jó explica isso no capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo de 1 a 6. Você alguma vez fez isso? É isso que você deve dizer. Você já falou sobre Deus como Jó falou? Você chegou ao ponto de pôr sua mão em sua boca? Você se arrependeu no pó e na cinza? Ou leiam sobre a reação de Isaías quando ele também viu a glória de Deus. Ai de mim, que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, verso 5. Quem habitará com o fogo consumidor? Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Pergunta o salmista no Salmo 24, verso 3. E no Salmo 46, verso 10, Deus ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou pensa em João, o evangelista, no livro do Apocalipse. Ele tem um vislumbre da glória de Deus, e eis o que diz: caí a seus pés como morto. Apocalipse 1, verso 17. Naturalmente, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, verso 29. Essa é a reação das pessoas que tiveram algum vago vislumbre ou entendimento do Deus da glória. Eu sou vil, sou impuro, estou perdido. Elas se arrependem no pó e na cinza. Elas sentem que não são dignas de coisa alguma, exceto da condenação de serem lançadas fora da sua vista para sempre. Todavia, graças a Deus, a história não para aqui. Há mais uma revelação de Deus. Esta é a boa notícia do Evangelho. Deus se revelou naquelas maneiras, mas finalmente ele se revelou em seu Filho unigênito, Jesus de Nazaré. E vimos a sua glória, de João, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, verso 14. Este Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9. Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, disse Paulo, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, verso 6. A bênção desta revelação, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu estou arrasado, estou condenado, mas eis aqui alguém que é o próprio Deus, o Filho de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Aqui está aquele que diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. Ele veio para nos conduzir a Deus, para nos apresentar a Ele. Ele fala de Deus como Pai Santo, mesmo Ele. Ele nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6, verso 9. Todos nós somos pecadores, e Ele morreu por nossos pecados. Seu sangue foi derramado, seu corpo foi partido, recebendo o castigo que nos era devido. Ele pode reconciliar-nos com o Deus da glória e tornar-nos seus filhos.